Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise profunda. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um conhecimento que simplesmente atravessou milênios. Olha, não estamos falando aqui de dicas rápidas para enriquecer da noite para o dia, tá? Estamos falando de uma estrutura sólida baseada em 3.000 anos de sabedoria financeira. Uma sabedoria que foi testada pelo tempo e pelas crises econômicas mais severas que a humanidade já viu. Então se preparem para uma jornada super estratégica sobre mentalidade, disciplina e principalmente construção de legado. Para a gente começar a esquentar os motores, parem para pensar um segundo nisto. Como é que um povo, que representa uma parcela tão pequena da população mundial, conseguiu construir algumas das maiores e mais duradouras fortunas de toda a nossa história? A verdade nua e crua é que não tem mágica nenhuma nisso, mas existe com certeza um padrão. Existe um código invisível por trás de toda essa prosperidade. E o que é realmente fascinante nessa história toda não é só o acúmulo de capital em si, mas como essa riqueza sobrevive, se adapta e se multiplica através de várias gerações. Isso nos leva à nossa primeira parte, o Código da Prosperidade. A origem de tudo isso reside no fato de que, nesta cultura milenar, a riqueza nunca é vista apenas como um meio de ostentação. Muito pelo contrário, a prosperidade é encarada como uma responsabilidade enorme e um legado que deve obrigatoriamente ser passado adiante. É uma construção coletiva, familiar, onde o conhecimento financeiro é tratado como algo tão sagrado quanto as tradições espirituais. E o que ilustra isso de forma brilhante é a base desse conhecimento, o Talmud. Muita gente acha que se trata apenas de um livro religioso, mas na vida real, ele funciona como o manual de prosperidade mais antigo e testado de toda a história humana. As páginas dele trazem discussões super profundas sobre economia, contratos, juros e ética nos negócios. É basicamente a destilação de séculos e séculos de experiência prática no comércio global. Vamos então avançar para a parte 2, os 7 hábitos financeiros. Então, a grande pergunta é: como esses princípios tão antigos se traduzem no nosso mundo moderno e hiperconectado? A resposta está na rotina. A gente vai detalhar agora os 7 hábitos específicos que transformam essa sabedoria milenar em patrimônio real, palpável. O primeiro hábito é o alicerce de tudo. Prosperidade é disciplina. Sabe, não se trata do quanto você ganha, mas do controle absoluto sobre o que você gasta. Nas famílias que constroem uma riqueza de verdade, consistente, existe uma prática quase cirúrgica de rastrear cada centavo. E olha que interessante, esse hábito não existe para gerar privação ou fazer a pessoa sofrer, mas sim para criar um nível altíssimo de consciência. E tem uma frase que resume isso com perfeição: você não pode gerenciar o que não mede. A aplicação prática que os textos sugerem é fazer um checklist de 30 dias. Isso significa registrar absolutamente todas as despesas diárias, sem exceção, durante um mês inteiro. É só através dessa medição constante que a gente consegue identificar aqueles vazamentos invisíveis no orçamento, sabe? Aqueles gastos pequenos que somem com o nosso dinheiro. A partir daí, se torna possível definir tetos reais para os gastos variáveis. O segundo hábito foca totalmente na mente. É o conceito de Talmud Torá. Isso não se restringe apenas à religião. É, na verdade, a tradição cultural do estudo contínuo. É impressionante notar que os milionários que seguem essa filosofia dedicam pelo menos 30 minutos do dia à leitura. E não é qualquer leitura, é não ficção, negócios e finanças. O aprendizado literalmente nunca para, porque eles entendem que a ignorância custa caríssimo, enquanto o conhecimento gera dividendos infinitos. Indo agora para o terceiro hábito, ricos constroem antes de consumir. Pessoal, essa é uma regra de ouro. Existe nessas famílias uma aversão quase absoluta à dívida de consumo. Entende-se claramente que a dívida voltada para o consumo é a âncora mais pesada que existe quando o assunto é construção de riqueza. Enquanto os juros compostos são uma força matemática maravilhosa para quem investe, eles são simplesmente devastadores para quem deve. Para colocar tudo isso em perspectiva e ver a matemática em ação, o objetivo aqui não é trabalhar duro para o resto da vida, mas sim ter um patrimônio que trabalhe de forma autônoma para você. Se a gente olhar para os números, para gerar, digamos, R$ 10.000 mensais de renda a uma taxa líquida e conservadora de 0,8% ao mês, é preciso acumular R$ 1.250.000. Parece distante, né? Mas a grande sacada aqui é que essa renda passiva começa a ser construída desde o mesmíssimo primeiro real que você investe. O processo de acumulação nunca é um salto mágico, é uma escada que você constrói degrau por degrau, usando a favor o poder da oitava maravilha do mundo, os juros compostos. E isso nos conecta ao quarto hábito, que é a defesa do seu patrimônio, a diversificação. Crises econômicas são, no fundo, apenas grandes transferências de riqueza de quem não se preparou para quem se preparou.
Por isso, a estratégia número 1 é manter ativos descorrelacionados. O que isso quer dizer? Ter parte do capital em moedas fortes como o dólar, em metais preciosos como o ouro e em ativos reais garante que, não importa a loucura que aconteça no cenário econômico, o seu patrimônio não vai ser dizimado pela inflação ou pelo colapso de um único mercado. E claro, isso inclui a inteligência de criar múltiplas fontes de renda para não ficar refém de um único emprego. O quinto hábito muda completamente a forma como a gente enxerga o que tem valor no mercado. Reputação também é patrimônio. No mundo real dos negócios, ter um bom nome atrai crédito com taxas muito menores, parceiros de negócios mais fortes e abre portas para oportunidades que o dinheiro por si só simplesmente não compra. A reputação não é só imagem, é um ativo financeiro altamente valioso. E olha só como o Talmud é cristalino sobre isso. Deixe que sua palavra seja mais confiável do que qualquer documento. Honrar contratos acima daquele lucro rápido e imediato é absolutamente essencial. Chegar no horário, cumprir com os prazos e manter a palavra até quando a situação fica desfavorável são atitudes que levam anos para construir uma imagem sólida. Mas, se forem quebradas, destroem todo esse capital invisível em questão de minutos. Vamos ao nosso sexto hábito. Pense em gerações, não em meses. Aqui o foco sai totalmente daquele enriquecimento rápido, ansioso e egoísta e vai direto para a perenidade. As decisões que são tomadas todos os dias, seja nos negócios ou nos investimentos, são feitas pensando não apenas em como a conta bancária vai estar no final do mês que vem, mas principalmente em qual estrutura vai ficar de pé para os filhos e para os netos. E tem uma sabedoria maravilhosa do Rabino Dourado que carrega um peso enorme. O maior presente que um pai pode dar ao filho não é dinheiro, é a capacidade de ganhar dinheiro. A verdadeira riqueza geracional não é construída deixando rios de dinheiro para herdeiros mimados que só sabem gastar. Ela é construída multiplicando uma cultura rigorosa de inteligência financeira. Transmitir o conhecimento prático sobre como criar, gerenciar e reter valor é de longe a maior herança possível. E para fechar essa estrutura de forma genial, o sétimo hábito nos lembra que o dinheiro segue hábitos. É a disciplina e a consistência do dia a dia que formam aqueles patrimônios gigantescos ao longo do tempo. São coisas simples, sabe? Hábitos como acordar cedo para planejar e priorizar as tarefas do dia, rever as metas com frequência e, isso é crucial, celebrar o processo de poupar, em vez de celebrar apenas o ato de gastar. Isso condiciona a mente a encontrar muito mais satisfação na segurança financeira e na construção do futuro do que no prazer imediato. Certo? Agora vamos para a parte 3, aplicação no mundo atual. A grande questão que fica é como a gente pega todos esses ensinamentos históricos e aplica nas nossas urgências de hoje. Nós não estamos mais na antiguidade, claro, mas os desafios financeiros globais são incrivelmente parecidos, eles só estão vestindo roupas novas. Ao adotar essas práticas que não envelhecem nunca, a gente cria uma verdadeira blindagem contra o cenário atual. Pensa bem, o hábito da diversificação é o que combate a corrosão do nosso poder de compra pela inflação e nos protege da instabilidade política. Aquela disciplina de medir os gastos é o freio de mão perfeito contra os estímulos agressivos de consumo dessa nossa era digital. E, fundamentalmente, construir múltiplos ativos que geram aqueles juros compostos quebra de uma vez por todas as correntes da dependência de um único salário mensal. É a transição definitiva da mera sobrevivência financeira para a verdadeira liberdade. O que nos leva à nossa quarta e última parte, construindo um legado geracional. Aqui nós chegamos no propósito final de toda essa sabedoria: construir um legado real. Porque no final das contas, prosperidade vazia de significado não se sustenta ao longo do tempo. A riqueza precisa ter raízes fortes, e essas raízes se encontram no princípio da tzedakah. Trata-se do ato de dar ao necessitado, mas preste atenção, não como algo opcional ou uma caridade que você faz quando sobra um troco. É ensinado desde sempre como um princípio econômico e ético central. Entende-se que parte de toda a riqueza que você gera possui um propósito coletivo. Famílias e indivíduos que são movidos por um senso de missão, de ajuda mútua e de responsabilidade com o próximo são infinitamente mais resilientes. Dinheiro sem um propósito maior não cria raízes e, invariavelmente, acaba desaparecendo. Eu queria que vocês guardassem esta mensagem essencial. Riqueza não é construída em um momento. Ela é construída em hábitos, disciplina e visão de longo prazo. O verdadeiro patrimônio engloba muito, mas muito mais do que apenas os números lá na sua conta bancária. Ele inclui a sua reputação inabalável, a sua busca constante por conhecimento, o impacto positivo que você gera na sociedade e toda a sabedoria que vai ser deixada para as próximas gerações.
Afinal, se a verdadeira riqueza se constrói pensando em séculos, qual é o legado que você vai começar a plantar hoje? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E siga o podcast Money by Purpose para continuar evoluindo sua mentalidade, prosperidade e liberdade financeira.